marcando aí o meu Instagram, tá bom? Tudo bem aí? Tudo bem. Temos quantas pessoas? 9. 9. Vamos lá, gente. Compartilha com a amiga aí. Já fala assim, amiga, corre lá assistir a aula da professora. Super aula, tá bom? Só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos começar? Vou começar já, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é drenagem linfática facial e eu vou falar um pouquinho sobre como realizar uma drenagem em 20 passos. São 20 passos importantes da drenagem linfática. Tá? Então já corre fazer o desenho enquanto eu vou dando algumas informações, tá? Bom, o primeiro passo de você realizar uma drenagem linfática é você ter o conhecimento do sistema linfático. Então eu sempre costumo falar em aula para as alunas. A gente pega um livro para leitura, um livro de anatomia, um livro de enfermagem. O livro geralmente tem 100 páginas, 1000 páginas. 5% não. Geralmente 5 folhas é destinada a falar sobre o sistema linfático, sobre o sistema imunológico. Então ele é pouco conhecido e é pouco divulgado e é de extrema importância. E quando a gente trabalha com a drenagem linfática, a gente está trabalhando justamente em cima desse sistema. Então eu vou mostrar para vocês os benefícios e as contraindicações e principalmente como a gente realiza a drenagem linfática facial. Tudo bem? Quero que vocês comentem. A minha assistente aqui, a minha aluna Juliana, ela já vai, se você tiver alguma dúvida, ela vai já me passar a sua dúvida e a gente, no decorrente aqui da aula, a gente vai responder a sua dúvida, tá bom? Bom, todo mundo conhece drenagem corporal, mas drenagem facial, vocês costumam ver? É conhecida? Não, é pouco conhecida, né? Vocês sabiam que a drenagem facial, ela tem inúmeros benefícios, assim como a drenagem realizada no corpo? É isso mesmo, tá? Então vamos lá. Nós temos no total em torno de 600 a 700 linfonodos, tanto superficiais como profundos. Na região acima da nossa clavícula, né, justamente aqui a nossa saboneteira, vou até abaixar um pouco aqui a toalha da minha modelo, aqui na saboneteira, acima dessa região, nós temos 40% desses linfonodos. Então é uma região extremamente pequena, mas é uma região que tem muitos linfonodos. Para quem não sabe o que é linfonodo, o linfonodo é um órgão do sistema linfático, né, onde a gente chama de linfonodos ou glândulos linfáticos, que tem a função de filtrar a linfa e de produzir linfócitos, que são células de defesa. Então pensa só, em média 600 a 700 linfonodos. E 40% desses linfonodos estão situados na região cervical e região de cabeça. Então, pescoço e cabeça. Então, nós temos uma área com muitos linfonodos, tá? E aí, geralmente, a avó fala, outra pessoa fala assim, você está com uma íngua na região do pescoço. Essa íngua, conhecida como íngua, popularmente como íngua, é nada mais, nada menos que um linfonodo que está aumentado, fazendo a proteção dessa região contra um vírus, contra uma bactéria, contra um fungo. Então é um sistema de defesa que nós temos em nosso corpo, tá? Quando a gente fala em linfonodos, né, uma região cheia de linfonodos, eu vou mostrar para vocês todas as cadeias que nós temos aqui, as principais cadeias de linfonodos e a estimulação
também. Tá? Então, a drenagem linfática facial ela tem diversos benefícios. Então, a gente consegue trabalhar em pacientes que têm rosácea, que é uma patologia inestética. A gente consegue trabalhar em fragilidade capilar, aqueles pacientes que têm vários vasinhos na face. A drenagem linfática auxilia a diminuição dessa vermelhidão e também na quantidade de vasinhos visíveis. Outro ponto importante que a gente consegue trabalhar bastante é no edema palpebral, olheiras, processos de acne. É coadjuvante em processos de tratamento de rejuvenescimento facial. Conseguimos trabalhar em pré e pós-operatório, entre outras necessidades que nós temos na região da face. E além disso, ela é extremamente revigorante e extremamente relaxante. Tem uma amiga, né, que ela fala assim, uma massagem, a Suzana Neves, né? Ela fala assim, que uma massagem facial bem feita, bem realizada, equivale igualmente a uma massagem corporal. E é exatamente isso, porque traz um relaxamento profundo, diminuição do estresse, entre outras queixas de nossos pacientes. Então, você pode associar a drenagem linfática em vários protocolos estéticos, como limpeza de pele, pós-peeling, né? Diversos tratamentos. E vai enriquecer muito o seu produto. Tá? Então, eu aconselho você sempre associar a drenagem linfática em diversos protocolos estéticos faciais. Bom, como qualquer tratamento, a drenagem também tem as suas contraindicações. Então, a gente sabe que pacientes que estão com febre, tumores, onde o médico precisa liberar, uma gestante que precisa de uma liberação médica também, é importante. Processo inflamatório agudo, são contraindicações relativas ou até mesmo absolutas, que nós não podemos realizar esse procedimento. Então, cabe a cada profissional ter uma ficha de anamnese, uma ficha de avaliação e avaliar o que realmente o seu paciente precisa, necessita e se ele realmente pode receber essa terapia, tá? Vamos para a prática? Tá? Vocês têm dúvidas? Gostaria de saber se vocês têm dúvidas. Se tiver, já manda que a Juliana vai aqui me posicionar. Preciso que vocês relatem aí. Tem, Ju? Não. Não? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok? Então tá bom. Tá? Bom, vou pedir para minha outra aluna aqui, é a Suelen, me ajudar na questão da leitura do checklist. O que eu quero passar para vocês é que a drenagem linfática, ela precisa obedecer algumas regras, como o ritmo e a pressão. Então, quando a gente fala em drenagem facial, nós temos que seguir uma pressão de 30 a 40 milímetros de pressão. Ou seja, eu já não pintei a minha unha de forma proposital para mostrar para vocês, né? Uma região altamente vascularizada, se eu fizer uma pressão a mais, a minha unha muda de cor. Então, eu estou aqui pressionando muito e acabo que não realizando uma drenagem efetiva, tá? Lembrando que os nossos linfonodos, eles estão na nossa derme. Então, ele é mais superficial, não é profundo como muitas pessoas acham. Então, massagem, lifting, tem um propósito. Drenagem facial é outro propósito. São terapias diferentes, com fisiologias diferentes. O rosto da paciente já está higienizado, tá? E eu quero mostrar para vocês que não precisa de produto para a gente realizar essa técnica. Aqui eu estou usando um creme próprio de massagem, tranquilo, mas na verdade a gente consegue realizar esse procedimento sem produto nenhum,
A gente consegue realizar o procedimento sem produto. Mas aqui eu vou utilizar um pouquinho, tá bom? De produto, um pouquinho de veículo, né? Que é o creme de massagem facial, tá? Algo interessante é que a escola de Volder, ela preconiza, né? Ela fala muito sobre a poeira do interstício, porque o nosso líquido, ele está no interstício. E a nossa função aqui é realizar a drenagem para eliminar o excedente de líquido, ou seja, desinchar, onde eu promovo aqui uma oxigenação nesse tecido, uma nutrição celular e ao mesmo tempo eu faço uma desintoxicação de células envelhecidas, de antígenos que estão. Eu posso aqui utilizar outros produtos também para adicionar essa técnica também, tá bom? E a escola de Volder, ela fala sobre isso, sobre essa poeira intersticial. Então, preconiza que essa poeira, essa sujeira que está no interstício, essa sujidade, promove um envelhecimento precoce. E a drenagem linfática é justamente para isso, né? A gente está fazendo uma varredura, fazendo a retirada dessa sujeira, preconizando aqui uma maior nutrição dessa célula, maior nutrição e oxigenação para esse tecido que é a nossa pele e promovendo aí o rejuvenescimento, tá bom? Então vamos para o primeiro passo aqui, tá? Que é o primeiro passo que nós vamos fazer a evacuação dos linfonodos. E eu quero mostrar para vocês as cadeias de linfonodos que nós temos aqui nessa região de pescoço e cabeça, tá bom? Então vamos lá, aqui. Linfonodos cervicais, na região cervical. Então aqui, captação. Estou fazendo aqui uma evacuação, ou seja, um bombeamento. Nosso sistema linfático ele já funciona de maneira normal, de maneira efetiva, mas nós estamos acelerando esse processo, tá? Acelerando. Próximos linfonodos. Aqui, vou pedir para minha paciente modelo levantar. Os linfonodos, eles costumam ficar em fossas. Então, quando você coloca a sua mãozinha, o seu dedo na região mentoniana, você consegue perceber que aqui é uma fossa. Então, aqui nós temos uma cadeia de linfonodos chamado de linfonodos mentuais, submentuais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu faço um movimento de pressão, descompressão, pressão, descompressão. Fiz na região de linfonodos cervicais, submentuais e vamos seguir aqui na linha submandibulares em nossa mandíbula. Então, justamente aqui, você pode colocar a mão nessa região da mandíbula e você vai perceber que também tem uma fossa, onde é rico em linfonodos. Nós temos aí vários linfonodos. Então, vamos lá. Pressão, descompressão. Pressão, descompressão. Tudo bem? Nossa modelo aqui, Maria Vitória, pode falar? Tá tudo bem? Sim. Próxima cadeia de linfonodos, quero mostrar para vocês aqui que fica na região pré-auricular, tá? Podem colocar aqui a mãozinha na de vocês e ver que nós também temos uma pequena fossa, rico em linfonodos, tem vários linfonodos. Então, vamos colocar aqui, ó, em frente do trago, pressão, descompressão, aonde eu realizo o bombeamento. Quero que vocês comentem aí pra mim na live, coloca aí nos comentários se vocês estão conseguindo identificar aqui a manobra, se vocês estão conseguindo visualizar certinho, se estão conseguindo entender.
Eu quero que vocês sinalizem. Tudo bem, Ju? Tudo bem? Dá um ok aí, tá? Vou pedir para vocês darem um ok. Próxima cadeia de linfonodos, vou virar aqui a cabeça da minha paciente e mostrar que fica justamente nessa região atrás da orelha, que nós chamamos, né, de pré-auriculares e atrás da orelha de retroauriculares. Então vamos lá, pressão, descompressão, pressão, descompressão. Vou virar aqui do outro lado. Sueli, pode por favor pegar o controle do ar? A gente pode desligar e ligar só para dar uma ventilada aqui, por favor. Tá em qual? 22. Quando você achar necessário, pode desligar, tá? E vamos para os linfonodos occipitais, que fica na região do osso occipital. E lembrando também que essa região, ela está também aqui no osso, nós temos um músculo occipito frontal, onde ele tem um ventre no occipital e um ventre na região frontal, tá? Então vamos lá. Pressão, descompressão. Pressão, descompressão. Pode me falar o primeiro passo após a evacuação dos linfonodos, por favor? Movimento de evacuação dos linfonodos. A primeira é supra-infraclavicular. A segunda é cervical. A terceira é submental. A quarta é pré e retroarticular. Submandibular, pré e retroarticular e occipital. A Gabi perguntou quantas vezes pode fazer a pressão e descompressão. Legal, Gabi. Boa sua pergunta. Só me sinaliza se está saindo bem o som com a máscara, tá bom? Aqui nós estamos em aula, então nós estamos na escola, tá bom? Então nós temos um período curto para realizar a demonstração. Na prática, vocês podem realizar esse bombeamento de pressão e descompressão em torno de 10 vezes. Claro, tá? Que nós vamos avaliar bem a queixa da paciente. Qual é a queixa da paciente? Então, vamos dizer aqui que é uma cirurgia de extração de siso. Eu preciso dar uma ênfase em determinadas regiões e aí eu faço mais. Sempre vamos avaliar isso. Qual é a queixa e a maior necessidade da nossa paciente, ok? Pode ler o próximo, por favor? Capacitação da linfa região cervical. Então, aqui na região cervical,
nós vamos fazer a captação da linfa. Então, eu vou fazer movimento em espiral, círculo fixo e vou fazer essa captação de 3 a 5 vezes. Tudo bem? Próximo. Captação da linfa na região do músculo mentual, em direção ao linfonodo submentual. Então, uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Nós temos aulas de anatomia, então nós temos que saber realmente aonde nós estamos realizando o procedimento. Então, região do músculo mentual, e eu vou fazer o encaminhamento para os linfonodos submentuais. Até na aula passada, a aluna me perguntou, professora, na aula prática é falado o nome dos músculos, o nome da região? Sim, tá? Então, precisamos saber anatomia. Pode falar, Ju. A estética Vanessa perguntou: a captação da linfa pode ser feita por partes ou inicia já no corpo todo? No corpo todo? Bom, aqui nós estamos em específico aqui dizendo sobre a drenagem facial. Na literatura, há relatos de profissionais de formas diferentes. Eu posso fazer primeiro toda a captação e depois realizar o movimento de drenagem, tá bom? Então fica a critério de cada profissional. Eu gosto de realizar todo o bombeamento, essa evacuação, o estímulo de toda a cadeia e aí depois eu venho, tá, fazendo a captação da drenagem, tá bom? Próximo. Ao lado do mento captar a linfa em direção ao submandibular. Então, olha só a importância da anatomia. Ao lado do mento. Então, aqui, vamos lá. Para os submandibulares, aqui. Pressão, descompressão. Sinalizem, por gentileza, se vocês estão conseguindo visualizar, ver o movimento. Eu vou fazer aqui 2 vezes cada para vocês verem, tá bom? Mas o ideal é de 3 a 5, de 5 a 7. Próximo. Próximo é captar a linfa do ângulo da boca em direção aos linfonodos submandibular. Captar a linfa do ângulo da boca. Nós tivemos aula de anatomia dos músculos da mímica. Ângulo da boca, músculo orbicular da boca. Então, nós posicionamos a nossa mão, nossos dedos, e vamos direcionando a linfa para o submandibular. Próximo. Captar a linfa da região orbicular da boca superior em direção ao linfonodo submandibular. Então, nós estamos captando a linfa da região orbicular da boca superior, então, músculo orbicular superior, e vamos direcionar essa linfa para os submandibulares. Tudo bem, Maria? Sim. É gostosa a massagem? Maravilhosa. A drenagem? É relaxante, não é? Sim. Próximo. Captar a linfa da região do músculo elevador da asa do nariz em direção submandibular.
Então, olha a importância. Músculo, né? Asa do nariz, elevador da asa do nariz. Captamos essa linfa para os submandibulares. Pessoal, é muito importante conhecer a anatomia facial, a fisiologia. Vale lembrar que nós estamos numa geração muito grande de orofacial, de trabalhar com harmonização facial. Então, nós temos lá bichectomia, lipo de papada, né, e outros procedimentos que exigem o nosso conhecimento até mesmo para saber fazer no pré e no pós-operatório, tá? Então, aqui a gente vai descendo, fazendo toda a captação da linfa para os linfonodos submandibulares. Pode falar o próximo. Divisão em duas partes. Meio, ápice do nariz. Então, ó, o músculo elevador da asa do nariz, o meio do nariz e a ápice do nariz, tá? Então, ó, consigo trabalhar essa região. Vou descendo aqui através do zigomático menor, zigomático maior. Estética Vanessa perguntou: se fizermos pressão errado, podemos prejudicar de alguma forma? A pressão? Sim. Isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida, por quê? A pressão ela tem que ser de 30 a 40 milímetros de mercúrio, né? Por quê? A fisiologia do sistema linfático é superficial. Então, eu posso aqui, né, exercer uma pressão severa e não trabalhar no nosso edema, na queixa específica de uma bichectomia, de uma cirurgia bucal, de siso e assim por diante. Então, eu não vou ter resultado, tá? Então, prejudico sim. E ápice do nariz. Pode ler o próximo, por favor? Colocar o dedo indicador no lacrimal e em seguida todos os dedos captando a linfa em direção ao linfonodo submandibular. Então, olha aqui, região lacrimal, faço uma leve pressão e em seguida vou direcionar para os linfonodos submandibulares. Pode ler o próximo? Captar a linfa, região zigomática, até os linfonodos pré-articular. Pré-auriculares, né? Isso tá... Auricular. Então, aqui, região zigomática, zigomático maior, zigomático menor, que fica justamente na maçã do rosto. Pode ler o próximo. Captar a linfa do orbicular dos olhos, inferior até o pré-auricular. O barulho que tá tendo, pessoal, porque aqui é uma escola, tá? Em cima dos olhos, com movimento onda, para a lateral até o canto do olho. Então, justamente na pálpebra, ó, movimento em onda. Posso realizar de 3 a 5 vezes. Ótimo para pacientes que têm blefaroplastia também. E aqui do canto eu faço a captação para os submandibulares. Captar a linfa do canto do olho em direção pré-auricular. É justamente esse, já até adiantei, tá bom? Pode ler o próximo. Pinçar, arrastar nas sobrancelhas em direção ao pré-auricular. Olha o pinçamento, que é muito relaxante. A gente consegue trabalhar também no pós-cirurgia plástica também nessa região. Região aqui, introduzindo a região de glabela, músculo prócero.
corrugador do supercílio, e vou conduzir para os linfonodos frontal, não, o anterior. Para pinçar, arrastar nas sobrancelhas em direção ao pré-auricular. Pré-auriculares, ó. Pré-auriculares. Mostra que tá gravando pra eles. Próximo. Frontal. Dividir em duas faixas, captar a linfa até a região pré-auricular. Sempre vamos lembrar também que aqui na região, né, frontal, osso frontal e o nosso músculo occipito frontal, músculo frontal, todo mundo tem a mesma musculatura, mas nós temos as variações anatômicas. Então, tem pessoas que têm a região frontal maior, tem pessoas que têm a região frontal menor. Então, eu sou uma pessoa que tem uma região frontal menor, pequena. Então, se for muito pequena ou até maior, dependendo, a gente pode não dividir ou dividir em duas faixinhas ou até mesmo em três, tá bom? Então, vamos lá. Movimento de pressão, círculo fixo, pressão, vai com pressão, volta sem pressão. Para os pré-auriculares. E a outra faixinha, a mesma coisa. Sempre evitem perder o contato com a paciente. Isso é de extrema importância. Vocês tiveram uma troca térmica. Estão aqui trabalhando na mesma temperatura. Então, é bom evitar a retirada aqui, o contato com o paciente, tá? Porque perde aquele momento de relaxamento. Próximo. Captar a linfa na região da inserção do cabelo até a região pré-auricular. Região de inserção de cabelo. Vamos lá. Levando para os linfonodos pré-auriculares. Exatamente. Próximo. 2 dedos acima da raiz do cabelo, captar pré-auricular. Ótimo para o período de enxaqueca, tensão pré-menstrual, dores de cabeça. Então ajuda muito a aliviar essa tensão, tá? Faz um lado, uma lateral e faz a outra lateral. Pode ler o próximo, Sueli, por favor. Virar a cabeça de lado e captar a linfa da região parietal para o reto auricular. Então, lembrando, nós temos o osso parietal e nós vamos fazer a captação em forma de bombeamento para os linfonodos retroauriculares. Pode ler o próximo. Finalizar no occipital, levar a linfa para o linfonodo occipital em forma de bombeamento. As duas mãos apoiadas no osso, no músculo occipital. E eu vou realizar